Muito bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus estamos aqui para abençoar o seu lar através do poder da palavra. É somente através dela que possamos vencer o desânimo, o cansaço físico, mental. O que seríamos de nós se não fosse a palavra de Deus? Então, se você chegou até aqui, é porque você não pensa como a multidão. Você não é uma pessoa natural, mas você está aqui porque você acredita no sobrenatural. Por essa razão você está aqui ouvindo essa palavra. E olha só que palavra que Deus nos deu. Essa mensagem foi pregada quarta-feira e eu vou estar aqui repetindo essa mensagem hoje, nesta manhã. A Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 17, sobre Elias. Quando Deus ordenou para ele no versículo 8, diz assim, ó: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te dê comida. Olha só, Elias estava em uma torrente, porém aquela torrente que Deus tinha mandado ele para lá secou. E ele estava sendo alimentado pelos corvos, que levava pão e água pela manhã e pela tarde, porque havia uma seca muito grande na cidade. Então Elias ainda sobreviveu porque estava ali sendo guiado por Deus. Então, quando a torrente secou, Deus falou assim: agora você vai para Sarepta, lá na cidade de Sarepta, porque lá eu ordenei uma viúva que te dê comida. O que acontece na cabeça nossa quando nós recebemos uma ordem assim? Quando nós vemos e lemos a Bíblia a respeito das bênçãos de Deus. Quando Elias falou assim, opa, lá em Sarepta tem essa viúva que vai me dar comida. Na cabeça dele já começa a passar um filme, né? Como que vai ser? Eu vou chegar lá, a mulher vai dizer, olha, a mesa já está posta, pode vir. Com certeza essa viúva deve morar em um palácio. Só que quando Elias foi para lá, em busca dessa viúva, que desse comida para ele, olha só o que aconteceu. Então, se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim, para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Agora olha só, imagina Elias chegando a Sarepta. Deus já tinha falado para ele que uma viúva ia dar de comer para ele, ia dar sustentar ele. Aí ele chega lá e quebra toda a expectativa daquilo que ele achava. Às vezes a gente cria uma expectativa na nossa cabeça e como a realidade não é como está a nossa expectativa, a gente começa a duvidar de Deus, a gente começa a questionar, murmurar. Elias chegou ali e aquela mulher não era como ele esperava, a mulher estava catando lenha em uma pobreza, uma miséria. Quando ele viu ela catando lenha, ele imagina que ficou entre a cruz e a espada. E agora, eu acredito na palavra que Deus falou, que essa mulher me dá comida, ou eu vou viver a lógica, o natural? Porque muitas vezes é assim, a pessoa, ele crê em Deus, mas só que ele acredita também na realidade que a qual ele está vivendo. Igual eu falei, se você está aqui hoje nessa manhã ouvindo essa pregação, é porque você não pensa como os demais. Os demais, o homem natural, tem certeza que ele não vai parar para ouvir uma mensagem. Ele vai fazer com que todas as suas manhãs e seus dias sejam tudo iguais. Ele vai viver o comum, o senso comum do dia, a realidade.
Porque muitas vezes ele não acredita na promessa de Deus. Ele não consegue sair do homem natural e se tornar um homem sobrenatural, acreditando num Deus que é espírito. Então, chegando ali, Elias viu aquela situação, ele falou assim, mulher, olha, primeiro, né, ele falou assim, me dá um copo de água, para ver a reação da mulher, né? E indo buscar, ele falou, agora você vai fazer para mim um pão, um bolo pequeno, faz para mim. Ele falou. E aí ela disse assim, olha, Senhor, eu não tenho nada, nada. A única coisa que eu tenho é só um pouquinho de farinha na botija e um pouquinho de azeite, ou seja, um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Agora, quem come é para ficar forte, não é verdade? Mas quando o complexo de inferioridade está tão grande, a gente fica chorando com a barriga cheia. A gente fica murmurando por algo que ainda nem aconteceu. Mas a gente já começa a ficar com medo. Olha, hoje eu estou bem, mas estou com medo de amanhã eu estar mal. Peraí, deixa que cada dia busque o seu próprio dia. Não é verdade? Olha só, a mulher falou bem assim, eu só tenho um pouquinho, eu vou comer, meu filho, e depois que nós comer, nós vamos morrer. Olha só. Você já imaginou que complexo? Como que está o coração dessa mulher? Você já conhece pessoas assim? Pessoas que murmuram de tempo todo? Lembra quando Deus falou para Arão e para todas as pessoas, para Moisés, para cortar 12 varas e colocar o nome de cada vara, o nome de uma tribo? Que a vara que ele ia escolher ia florescer. E a vara que foi o nome de Arão representava a tribo de Levi. E colocou aquelas 12 varas, no outro dia foram lá e somente a vara de Arão floresceu. E a dos outros 11 não. E os homens perguntou, mas por quê? E ele disse, por causa das vossas murmurações. A vara de murmuradores não florescem. Então há pessoas que estão chorando, como diz o ditado, com a barriga cheia. Ele está se lastimando, se preocupando, se retalhando. Com o quê? A pergunta é, mas por que você está assim? Você não está bem hoje? Mas eu estou com medo de amanhã, estou com medo do governo, estou com medo, sabe? Peraí, Deus está acima da medicina, da morte, do governo. Deus está acima de tudo e de todos. Você não pode limitar a tua fé com medo de alguma coisa que possa dar errado e prejudicar a tua vida. Essa mulher aqui, ela não tinha nem esperança mais de vida. Ela falou que ia comer e quem come se fortalece. Mas ela estava dizendo que ele ia comer e depois ia morrer. Só que é o seguinte, Elias falou bem assim, porque assim diz o Senhor Deus, o 14, na verdade o 13. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Então, olha só. Neste momento agora, ela ficou entre a cruz e a espada. E agora? Elias falou que se eu fizer primeiro, para ele dar um pedaço dele primeiro, ele não vai faltar para mim. Mas a minha realidade não condiz com o que ele está falando. A minha realidade é outra. Então, nesse momento agora que eu chamo a tua atenção. Servir a Deus e honrar a Deus no meio do deserto, é isso que Deus quer. Que você venha confiar. Quando Deus falou para Elias que ia sustentar ele através daquela mulher, é porque ele ia sustentar. Então Deus não precisa de um celeiro cheio para te sustentar. Deus não precisa que você esteja em um poço de água para te nutrir, para te saciar. Nós colocamos expectativa. Não, tem que estar muito bem para mim ser feliz. Deus te abençoe nas terras dos filisteus, aonde você vai ser perseguido, vão ter inveja, mas Deus te faz prosperar. Então se imagina aqui, o segredo dessa palavra aqui, vou resumir para a gente fazer uma oração.
Não é que essa mulher teve a coragem de fazer o bolo e dar para Elias. A parte do milagre que destrava o milagre aqui, ó, na nossa vida, é essa parte aqui, ó. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faça para mim. Gente, Elias simbolizava o próprio Deus na casa daquela mulher. Elias falou bem assim: olha, faz primeiro para mim. Não é orgulho, não é arrogância, não é altivez. Veja, faz para mim, depois você farás para você e para seu filho. Porque é assim a ordem de Deus. Não vai faltar farinha da tua panela e nem azeite da tua botija. E agora? Mas a mulher não duvidou. Ela acreditou. Foi ela lá e fez igual Elias fez. E ela fez aquele bolo e o primeiro pedaço foi para quem? Foi para Elias. E o que aconteceu depois? Não faltou a farinha da panela e nem faltou azeite da botija. Agora resume aqui, olha só. Em Mateus 6:33 diz assim, ó: buscai o Senhor e a sua justiça. Buscai em primeiro lugar o Senhor. Olha só. Buscai em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça. E as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Então, a grande segredo, a grande razão não é o bolo que ela fez, mas foi a primeira parte. Você viu quando você faz um aniversário e a pessoa, seu filho, esposa, alguém, fala assim, olha, você vai dar a primeira parte para quem? Aquela pessoa que recebeu a primeira parte é a pessoa mais lembrada, mais privilegiada, no sentido daquela pessoa que entregou o bolo. Então, quem recebeu a primeira parte ficou honrado, foi honrado. Foi uma questão de honra. Então, presta atenção. O meu milagre não está em um manto, não está em uma corrente de oração, de quebra de maldição, campanha A, B, C ou D, ou uma unção, um óleo derramado da tua cabeça. Eu vejo muitas pessoas correndo de um lado para outro, de um lado para outro, de um lado para outro. Mas a grande questão é que ninguém quer colocar Deus em primeiro lugar. Não quer. Aqui o milagre aconteceu porque ela colocou Elias, Deus, ali, em primeiro plano. A parte foi para Elias. Veja que ele falou bem assim, ó, 13. Elias lhe disse: não tema, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Ele falou, faz primeiro para mim. Se ela tivesse feito e comido com o filho, depois tivesse o resto para Elias, não ia funcionar. O milagre só acontece na hora do desafio. Você aceita o desafio? Lembra do desafio de Abraão? Quando mandou sacrificar o filho, e no meio do caminho Isaac desconfiou e disse, meu pai, aonde está o cordeiro? Porque aqui está a lenha e o cutelo, o fogo. Mas eu não estou vendo o cordeiro. E Abraão disse o quê? Meu filho, o cordeiro Deus proverá. Você viu que milagres acontecem entre você se lançar, entre você acreditar? Quando você honra Deus em primeiro lugar, a primeira parte, quando você vai honrar a Deus com as primícias da tua renda, em primeiro lugar você lembra de quem? De Deus. Depois as outras coisas serão acrescentadas. Mas eu vejo esse cenário todos os dias. Pessoas querem oração, pessoas querem isso, querem aquilo, mas Deus vai ficando em segundo, em terceiro, em quarto plano. Quando der certo, aí sobra tempo para Deus. Você já imaginou se Deus nos tratasse dessa mesma forma? Olha, hoje eu estou com a minha agenda cheia, hoje eu estou cansado, eu não vou poder te atender. Hoje não vai dar. Hoje eu já tenho que atender fulano, depois quem sabe. Mas Deus não faz assim. Porém, Deus vai trabalhar, é claro, e dar a cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras, segundo o seu proceder. Então aqui aconteceu o milagre, não foi por causa do bolo que ela fez, mas sim, o primeiro pedaço foi para Elias. Elias poderia ver a situação daquela mulher e ficar com dó. Oh, meu Deus, estou com dó dessa mulher, está com fome,
Tá, vai pegar esse último cavaco, essa última refeição. Será que Deus errou de casa? Será que Deus falou que essa mulher me dá comida, mas nem ela tem? Se ele ficasse com um sentimento de pena, de dó, aquela mulher ia continuar na miséria. Você pode até ter dó de alguém, de algum familiar seu, de algum familiar, de um amigo, porém a sua dó não vai mudar a vida delas. Se você ficar com medo de falar a verdade, você vai fazer elas ainda mais miseráveis. Se você ficar com medo e não ter a coragem de falar, a situação daquela pessoa não vai mudar, ainda que seu coração está com tanta dor, mas não vai adiantar. Não vai resolver. O que vai resolver é você ensinar a verdade. É destravar na mente daquela pessoa que ela precisa de sair do natural e viver o sobrenatural de Deus. Quando essa mulher fez isso, ela acreditou. Agora é tudo ou nada. Ou eu acredito ou eu desacredito. Porque a fé é desse jeito. Ou eu creio que Deus é comigo e vai honrar, ou então eu fico no muro. Eu fico como as ondas do mar, duvidando, levando a vida como eu quero, como eu acho. E quando sobe o tempo, aí eu lembro de Deus. A fé é para quem tem essa ousadia, essa sede de colocar Deus em primeiro lugar. Quem ama Deus com todas as tuas forças. Faça isso. O teu milagre acontecerá. O nosso milagre. Quando nós colocamos Deus em primeiro plano. Ele é a pessoa mais importante. Sem Ele nada eu sou. Eu posso fazer planos, posso estar com a minha mente cheia de projetos, mas se Ele não guardar, em vão será levantar de madrugada e repousar à tarde. Que o seu milagre aconteça através da tua obediência. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Entenda isso no teu coração. Entenda, não é correndo, pensando como a multidão pensa. O milagre está aqui, está acolá, não vai adiantar. A sua vida vai ficar mesmo o resto da vida. Se você correr atrás de bênção, de milagre, não vai resolver. O que vai resolver é você obedecer. Coloca Deus em primeiro plano para você ver que muitas coisas vão mudar na sua vida. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Espírito Santo, pela tua mensagem. Essa mensagem venha refletir em nossos corações. Nós estamos cansados de assistir a mesma cena. Quantas pessoas que te abandonam, Pai, e se preocupam com tanto aquilo que é terreno, que acaba, que perece. Mas na hora da angústia e da tristeza, ele se lembra do Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai. Dá-nos um coração disposto a te obedecer, a cumprir o teu querer e a fazer a tua vontade. Assim seja a tua bênção sobre nós. Abençoe, Pai, a saúde, a família, a casa. Que este dia seja um dia produtivo e que essa palavra não venha voltar vazia para o Senhor, mas que ela faça prosperar para quem foi designado. Que assim seja a tua bênção sobre a nossa casa, sobre todos os nossos projetos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Olha, vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe nesta manhã de quinta-feira. Se não é inscrito, se inscreva no canal e receba sempre uma palavra de fé e motivação.